E aí esse vídeo, especialmente se tu que tá me assistindo for mulher, presta bastante atenção, porque é bem possível que o teu corpo já esteja dando sinais. Bora entender um pouquinho mais sobre os teus exames? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre exames de ferro, de ferritina, para entender um pouco mais sobre anemia, sobre deficiência de ferro, sobre os sintomas que a gente percebe quando é a hora de tratar. O objetivo desse vídeo vai ser bem prático mesmo, fazer você entender e olhar para os seus exames e saber o que eles estão querendo te mostrar. E aí esse vídeo, especialmente se tu que tá me assistindo for mulher, presta bastante atenção, porque é bem possível que o teu corpo já esteja dando sinais, pedindo a tua ajuda de uma deficiência que passa despercebida, mas que traz muitos sinais claros pra gente no dia a dia. Queda de cabelo, unhas fracas, cansaço constante, baixo rendimento nos treinos. Esses são sintomas claros e muito comuns de uma deficiência de ferro. Mas calma, essa deficiência não significa que você tenha uma anemia. É somente uma deficiência mesmo e tratar ela quando ela ainda está nesse estágio é fundamental para que você consiga corrigir esses sintomas e, óbvio, ter mais qualidade de vida, mais disposição aí nos seus dias, e é isso que a gente vai falar da agora em diante. Para te introduzir no assunto, eu vou te explicar sobre dois marcadores que possivelmente tenham aí nos resultados dos seus exames. Começando pelo ferro. O ferro nada mais é do que uma foto da nossa corrente sanguínea mostrando quanto ferro estava presente ali no nosso sangue. Já a ferritina é um marcador que fala sobre os estoques de ferro que a gente tem no nosso corpo. Aquilo que ele guarda para usar quando ele precisa, como se fosse uma poupança de ferro. E ele, nesse assunto do vídeo, no que a gente vai falar aqui, é fundamental. E é muito importante que você tenha ele em seus exames, ou se você ainda não tenha feito, que você inclua ele na sua lista de exames, porque é bem importante, especialmente se tu for mulher. Em alguns momentos da nossa vida, o nosso corpo demanda mais ferro, é importante a gente frisar aqui. E aí, nesses momentos em especial, casos de deficiência de ferro são bem comuns de surgir. Como é o caso de uma gestação, de grandes cirurgias, de pessoas que não têm uma alimentação tão balanceada, de mulheres que têm esse sangramento mensal que ocorre a perda desse ferro todo mês, uso de alguns medicamentos e outros momentos, outras questões da nossa vida também podem afetar esses valores de ferro. Por isso que ter esse monitoramento é tão importante. Um grande erro quando a gente fala sobre o metabolismo de todo o ferro, os marcadores, de ferro, é justamente não dar a devida importância que a ferritina tem, que é justamente o que eu expliquei, que é a poupança do ferro, o estoque dele. Quando a gente desenvolve uma deficiência de ferro ou até mesmo caminha para uma anemia num estágio mais avançado, a gente tem tudo isso acontecendo de uma forma lenta na maioria dos casos e de forma progressiva. Por isso que avaliando essa ferritina e tratando ela nesses estágios iniciais é tão importante, tanto para a gente controlar esses sintomas, quanto para a gente prevenir uma complicação mais grave. Eu gosto bastante dessa tabela aqui que eu vou colocar na imagem para vocês, que foi retirada de um artigo, onde separa a questão da deficiência de ferro até uma anemia por falta de ferro em 3 estágios, sendo que o primeiro estágio mostra que uma deficiência de ferro já é quando a nossa ferritina está diminuída. Aqui no artigo ele considera uma ferritina diminuída como uma ferritina abaixo de 30, sendo um valor de corte. Se vocês forem olhar os valores de referência de ferritina, eles mudam muito de um laboratório para outro. Mas na grande maioria dos casos, eles começam em intervalos de valores a partir de 10, onde a gente pode considerar uma ferritina normal de talvez 15, 20, onde você tá com todos esses sintomas que eu listei antes. Então, esse estudo aqui, essa tabela, nos mostra que ferritina abaixo de 30 já pode ser considerada uma deficiência de ferro. Outro estudo, que é esse que eu tô colocando aqui na tela, que eu gostei bastante também, é um estudo que faz um apelo para que sejam alterados os valores considerados normais dessa ferritina, tendo um ponto de corte a partir de 50. E ele trouxe justamente a questão dos sintomas percebidos quando essa ferritina está em valores mais baixos que isso. Então, um outro ponto que a gente pode usar é avaliar os seus sintomas, verificar como está a ferritina no seu exame e observar, ter uma meta para que ela
fique próximo de 50, um pouquinho acima, para que a gente consiga diminuir esses sintomas. Por isso que é tão importante a gente olhar para os exames com um olhar crítico e também relacionando ele com o que você apresenta de sintomas, com o momento que você está da sua vida. Não basta só a gente ter esse resultado no papel, a gente precisa sim fazer relação com todo o resto que é tão importante quando a gente olha esses exames. Tão importante quanto fazer exames de sangue com frequência é avaliar de forma coerente esses resultados, para que essa prevenção, para que esse ato de fazer exames com regularidade, para que de fato esse cuidado que a gente tenha com a nossa saúde seja de fato analisado e colocado em prática de forma cuidadosa e melhorando a tua qualidade de vida e fazendo prevenção em saúde, que é o grande objetivo disso tudo. E se você que ficou comigo até o final, não esquece de fazer exames com regularidade e de analisar como é que anda a sua poupança de ferro, a ferritina, e buscar valores próximos a 50, combinado? Porque isso sim vai te garantir mais disposição, mais qualidade de vida e mais saúde. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, que a gente vai ter mais vídeos aqui falando sobre exames e trazendo isso para a prática para que você consiga assim assumir o protagonismo da sua saúde, que isso é muito importante. Um beijo e até a próxima!